Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar. De número 146. Correu grau hoje, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Para todo mundo que está entrando. Dá uma olhadinha aí, se alguém puder responder sobre o som, a gente já começa. Acho que a Ursinha entrou ali. Ei, Ursinha. Querida, beijo. Solange, boa noite. Gente, quem está entrando, se puder dizer se o som tá ok. Aí, a Solange falou que o som tá bom. Tá Maravilha, ótimo, então. obrigado. Bom, gente, então nós vamos começar o nosso culto de número 146. Vamos fazer a nossa prece inicial e depois nós entramos propriamente no texto. Nosso Deus, nosso Pai, de eterno amor, de eterna misericórdia, de eterna justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Mestre tão amado, nós todos nos reunimos aqui nesta noite. Sempre, Jesus, rogando para todos nós as bênçãos da Tua paz, do Teu carinho, do Teu amor, da Tua concórdia. E sempre, sempre, Senhor, entregando ao Teu coração os nossos melhores sentimentos nesta oportunidade que para nós é santa. Sempre, Jesus, que nós temos um momento de estudo do Evangelho, nós só podemos Te agradecer por essa oportunidade que é tão importante para a redenção dos nossos espíritos. E nesta noite, Mestre, nós queremos Te agradecer por tudo e por tanto. Nós queremos Te agradecer por todos os amigos, queridos, amados, em cuja presença nós somos privados da solidão aqui no mundo. Nós queremos Te agradecer por todas as possibilidades materiais de que nós dispomos para o melhoramento, para o aprimoramento de nós mesmos. Nós queremos agradecer pela saúde que nós temos nesta encarnação. Nós queremos agradecer pela família tão amada que significa para nós um oásis no deserto. Nós queremos Te agradecer, Mestre, por todas as oportunidades santas de trabalho na seara cristã. E queremos sempre Te agradecer, ajoelhados pelos tesouros do Teu Evangelho, que são para as nossas vidas um roteiro de luz, pelo qual nós podemos seguir confiantes rumo a Deus, querendo mais do que é bom, do que é belo, do que é alto. Sempre, Jesus, que nós nos encontramos nos nossos momentos mais difíceis, o Senhor é conosco. O Senhor aparece como uma alvorada nova, iluminando a nossa vida e aquecendo as células mais recônditas das nossas almas. Então, por isso, por tudo, portanto, nós só podemos Te agradecer, Mestre. Mais uma vez, nós queremos pedir para nós mesmos e por todas as pessoas que sofrem a paz que vem do Teu coração, que ela caia, Senhor, sobre as nossas cabeças, entre nos nossos corações e traga para todos nós, indistintamente, a certeza de que tudo passa, mas o Teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, é suficientemente forte para reinar por toda eternidade. Aqui, na lembrança do convertido de Damasco, com muito amor pelo nosso Salvador, nós todos dizemos que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Hoje é o último item do capítulo que nós estamos estudando, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 20... É o capítulo 21, gente. Deixa eu só confirmar. Capítulo 21. 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item é o número 11 e depois o 12, Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam. Opa, não foi. Que vos profetizam e vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz.
e a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem o viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira, e cujas profecias não são, senão as seduções dos corações deles? Se, pois, esse povo ou um profeta ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Isso está no profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, capítulos 21, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25 e 26 e 33. O profeta Jeremias, um dos profetas maiores do Velho Testamento, um profeta conhecido pelas suas exortações, um profeta conhecido pelos seus avisos e um profeta que apontou historicamente e de uma forma muito bonita os erros em que aqueles que seriam os chamados por Deus, os missionários, os profetas da época, estariam incorrendo. Então Jeremias é muito conhecido no contexto, vamos colocar no contexto amplo do cristianismo, por ser esse profeta da austeridade, por ser esse profeta que aponta, por ser esse profeta que literalmente traz advertências importantes que, na medida do possível, tentam nortear o caminho. E muito nesse sentido de apresentar qual é a proposta do Senhor e qual é a consequência daqueles, vivida por aqueles que não vão por esse caminho do amor, por esse caminho do coração limpo, do coração puro, da consciência reta. É um profeta muito, muito importante e nós precisamos sempre nos lembrarmos desses dois livros, Jeremias e as Lamentações de Jeremias no Velho Testamento. São dois livros muito importantes. E aqui está claro, que ele transmite a palavra de Jesus, do Senhor, no sentido de que o próprio Jesus advertia que muitos profetas não eram enviados dele. Exato. Muitos diziam que eram enviados dele, faziam profecias ou profetizavam, mas trazendo coisas dos seus sonhos, das suas vontades, das suas fantasias, ou então dos seus próprios desejos, diferentemente dos reais profetas, porque aqui o capítulo está justamente distinguindo o joio do trigo, aqueles que são verdadeiros profetas ou aqueles que são os falsos profetas, não é? E aqui Jeremias está especificamente, já no Velho Testamento, gente, e Jeremias é um profeta antigo, não é? Um dos profetas maiores, considerado assim, um dos profetas maiores. Então, ele está dentro da tradição hebraica, muito antes de Jesus. Ele trouxe profecias, Jeremias traz, gente, profecias sobre Judas Iscariotes. Esse profeta é muito importante. Ele foi muito preciso nessa profecia. Preciso. Ele era inspirado por Jesus. Ele era inspirado pelo Senhor, não é? Mas ele estava advertindo aqui que o próprio Jesus falava com ele, ou dizia intuitivamente a ele, que outros apenas blasfemavam em nome dele. Apenas colocavam coisas na boca do Senhor que não foram ditas, né? Inclusive ele diz: eu absolutamente não lhes falava. Quer dizer, Jesus não falava a tais profetas. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira, olha só, em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. É o que ele fala aqui.
Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções dos corações deles, quer dizer, os próprios desejos, as próprias fantasias, os próprios vícios. Exatamente. E aí você vai entender, por exemplo, as profecias guerreiras, né? De vitórias guerreiras, de derramamento de sangue. Então tal exército vai vencer, vai derramar o sangue alheio e vai sobrepujar a outra nação. Ora, gente, Jesus é o guia espiritual da terra inteira. Todos os povos são filhos de Jesus, no sentido de serem tutelados dele, não é? Em nenhum momento Jesus haveria de dar preferência a esse ou aquele povo. Absolutamente. Absolutamente. Porque todos nós, no ensinamento de Jesus, somos irmãos uns dos outros e devemos nos amar como ele nos amou. E devemos nos amar como nós amamos a nós mesmos. Então, as profecias guerreiras de sangue, derramamento de sangue, nada mais são do que desejos dos profetas sanguinários. E assim sucessivamente, não é? Toda profecia de morte, de dor, que cause impedimentos, que causem sofrimentos a determinadas coletividades ou a determinados grupos, sejam eles sociais, econômicos, culturais, ou mesmo de idade, de orientação sexual, ou mesmo de cultura, todos eles que erigem muros de separação, de preconceitos, de divisões entre nós, seres humanos, não podem proceder da boca de Jesus. São as tais mentiras, as tais profecias mentirosas, que mais não são do que o reflexo das seduções dos corações desses tais falsos profetas. E é interessante, gente, nós percebermos que no que tange à mediunidade, nós estamos recebendo informações e assim, diretrizes há muito tempo. E quando a gente pensa que desde o Velho Testamento nós temos um profeta como Isaías nos mostrando alguns fatores que devem ser considerados, nos mostrando caminhos para nós considerarmos na vivência mediúnica, no exercício mediúnico, é interessante nós percebermos que nós temos muito material em que nos basearmos para vivência mediúnica, por exemplo, dentro dos nossos centros espíritas. Eu, Geraldinho, achei interessante porque ontem nós estávamos conversando sobre isso. Imaginem dentro de uma reunião mediúnica, duas pessoas brigam e aí que pode ser um médium de psicofonia, traz uma mensagem exortando o outro. Isso parece muito subjetivo. Isso parece muito um contexto de sedução desse coração que está querendo alguma coisa e aí fala que é um espírito. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de abordagem nas nossas casas espíritas. E temos orientações há muito tempo sobre a mediunidade. Exatamente. Vejam que aqui ele diz isso, olha, eles publicam as visões de seus corações. Exato. E não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, eles dizem, nenhum mal vos acontecerá. Ora, veja bem, se a pessoa está vivendo em corrupção, ligada a vícios, a crimes, violentos ou não é? A disputas inglórias, no sentido de separatividade, dentro de uma nação, de povos, de orientação, seja ela qual for, filosófica, científica ou religiosa, se ele está promovendo determinado prejuízo ou determinado preconceito, seja ele social, político, econômico, de raça, de credo, de crença, de procedência, não é? De nação, e
e ele está nesse meio de corrupção e vai entre aspas, médium, e esse médium recebe um espírito e diz que ele está protegido, não é? Em outras palavras, que está com o corpo fechado, ou que dá receitas lá absolutamente materiais para ele se proteger, para que nada de ruim aconteça com ele. Gente, isso é claramente falso. Pois é. É falso profeta, porque como que uma pessoa que vive na corrupção vai ser protegida de Deus? Não pode, não é? A questão é, a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, o que protege as pessoas é a sintonia do sentimento delas, do pensamento delas e das ações delas com a palavra de Jesus, com a boca do Senhor. Exatamente. Se nós vivemos em sintonia perfeita com o que Jesus preconiza através da boa nova do Evangelho, nós estaremos sim a salvos de nós mesmos. Porque nós estamos caminhando o caminho seguro, que é o caminho da verdade e da vida. Agora, quem escolhe atalhos da vida secundária, vamos dizer assim, né, da vida cheia de vícios, cheia de corrupções, cheia de enganos, vivendo com seus prejuízos e dando prejuízos uns aos outros, vivendo com seus preconceitos, seja quais forem os preconceitos, naturalmente ele vai receber de retorno isso que ele está plantando. Ninguém planta abacaxi para colher manga. Ninguém planta banana para colher maçã. Cada um vai colher o que plantou, porque isso é da lei divina. Existe o Instituto Universal da Justiça Divina, segundo Chico Xavier falava. E ninguém engana a Deus, ninguém engana o Instituto Universal da Justiça Divina. Nós podemos enganar a justiça humana, mas a justiça divina jamais, porque sempre a cada um será dado segundo as próprias obras. Então, esses falsos profetas, que estão, entre aspas, abençoando os canhões da guerra, abençoando a matança, não é? Abençoando o crime, abençoando todo tipo de violência contra as pessoas mais vulneráveis, sejam elas de que situação que estiverem, não é? Certamente não pode baixar espírito que for dizendo que elas serão protegidas, porque não serão. Isso é da lei, não é? A pessoa se protege fazendo o bem que Jesus preconizou. Essa é a única forma da gente ter certeza que nós estaremos com Deus. Aliás, Jesus mesmo fala, numa dos seus, como fala isso? Não seria propriamente um sermão. Seria um sermão. Não seria uma parábola. Não seria uma parábola, né? Mas ele mesmo fala, quem me conhece, ouve a minha palavra e sabe a minha procedência. Então veja bem, essa fala de Jesus é muito importante. Quem me conhece, ouve a minha palavra, não é? E sabe que venho de Deus, sabe que eu falo em nome de Deus. Não é isso? No Evangelho de João a gente vai ter Jesus falando muitas vezes isso aos fariseus que não criam, né? Exatamente. Ora, então vejam bem, vamos fazer aqui um divisor de águas aí. Partindo do próprio Cristo que disse isso, todo aquele que combate o cristianismo, que combate as palavras de Jesus, não são de Jesus. No seguinte sentido, não reconhecem Jesus como mestre e Senhor. Então eles não estão ouvindo a palavra de Jesus porque eles são dissociados de Jesus. Não é? Não estão reconhecendo que Jesus é um enviado de Deus. Veio por parte de Deus. Não é? Então isso é muito sério, gente. Basta a gente observar a fala das pessoas
E nós vamos ver claramente quem é contra Jesus, quem é a favor de Jesus. E isso aí já faz um divisor de águas. São os falsos profetas. Todo aquele que é contra a palavra de Jesus Cristo é falso profeta. Ontem nós estávamos conversando sobre isso lá no centro, quando acabou a reunião, que a gente precisa, prestar atenção na premissa sobre a qual se constrói o discurso. Então, se ela é cristã ou não, é o que o Geraldinho está falando. Se a premissa é materialista, gente, ela não pode ser cristã. Não pode ser cristã. Não vai coadunar com o cristianismo. A gente precisa ter esse olhar atento para perceber de onde parte esse discurso. Qual que é a pedra basilar? Qual que é a premissa do discurso? Essa premissa tem consonância com Jesus Cristo ou não? Se não tiver, para nós cristãos, esse discurso precisa ser observado com muita atenção. E muita reserva. Exatamente, para ser refutado. É interessante também lembrar, gente, que o profeta Jeremias é quem traz essa imagem de Deus como oleiro. Então, que quebra o vaso, que amassa o vaso. Jeremias tem muitas exortações interessantes nesse sentido, que vai derreter o barro para moldar um vaso que seja literalmente mais belo, mais fidedigno aos postulados da divindade, aos postulados, vamos colocar em termos amplos, apesar de estarmos falando do Velho Testamento, do cristianismo. E também é interessante comentar isso que o Geraldinho falou. No livro Ação e Reação, nós temos um momento em que André Luiz, elucubrando, pensando, refletindo, pergunta ali pro Druso se haveria alguma forma de nós darmos uma volta na justiça divina. Porque o Druso está falando que essa frase que o Geraldinho colocou, de Mateus 16, a cada um segundo suas obras, ele vai dizer, esse é o postulado máximo da justiça divina. E aí André Luiz começa a perguntar se nós poderíamos dar uma volta, e ele diz, a justiça divina é indefectível. Não tem jeito. Ou a gente vai pelo amor, então a gente vai fazer o bem e vai reequilibrar a nossa consciência, ou nós teremos que purgar pela dor. Nós sempre temos a escolha. No nosso estágio evolutivo, de fato, nós temos o livre-arbítrio. Agora, que nós precisaremos estar 100% quites com a justiça divina, nós precisaremos. A gente vai precisar ter uma consciência absolutamente pura, sem qualquer mácula para poder ascender. E agora a gente entra no comentário. No comentário que Allan Kardec fez desse período, desse trecho aí, das profecias de Jeremias. Do livro. Só um segundo, que é um espírito protetor, né? Interessante. É? A gente está nas instruções dos espíritos, por isso que eu quis. Sim. É o espírito protetor. Sim, não é? Que ele Kardec comentou, Kardec colocou. Na verdade, é o espírito de Luoz, espírito protetor, dado na cidade alemã de Karlsruhe, em 1861. Muito interessante, gente. Vamos lá. Vai. Pode falar. Então vou fazer a leitura. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que vou vos entreter, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus. É a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães abusavam do dom de profecia e o indicam. E o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Essa espécie de fraude era muito generalizada na nação judia, e é fácil de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos supostos profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante, eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos ou de suas visões. Achava isso muito natural e sempre os convidava a falar.
Muito interessante esse trecho, gente, porque aqui nós vamos voltar novamente ao pedido de João Evangelista na sua segunda carta, lá do Novo Testamento, quando ele nos disse: discernir, não creiais em todos os espíritos, mas antes discernir se eles vêm de Deus, se provêm da parte de Deus. Isso aqui é muito importante para nós da doutrina espírita cristã, porque nós estamos diante do fenômeno da mediunidade. O fenômeno da profecia é um tipo de mediunidade, que no Espiritismo é conhecida como presciência. Não é? Allan Kardec, no seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele elaborou uma teoria sobre essa mediunidade. O título do capítulo chama-se Teoria da Presciência. Então, é importante que nós todos que trabalhamos com a mediunidade ou que servimos nos centros espíritas cristãos tenhamos a lucidez de estudar o assunto profundamente para que a gente não caia nessa credulidade meio estúpida. Desculpa a expressão, né? Mas não deixa de ser uma estupidez geral, uma mediocridade, você acreditar em tudo que os espíritos falam pelos médiuns. Então temos que ter isso muito em mente, porque tem muita gente sendo enganada, minha gente. Tem muito médium que aparentemente se propõe um trabalho sério, mas que na realidade não passa de um aproveitador da credulidade alheia. E como que nós vamos diferenciar um do outro? Vocês podem me perguntar. É simples a questão. Tem dinheiro no assunto? O médium cobra para performar a sua atividade? Se cobrar, já descarta de vez, porque não é um médium sério. Mas há vários tipos de cobrança, né, minha gente? Não é só em dinheiro. A questão é a cobrança monetária, que é a pior de todas, no sentido escancarado, quer dizer, o médium não tem nem vergonha de comercializar os seus dons, quando dentro do próprio cristianismo há a frase: dai de graça o que de graça recebestes. Mateus 10. Está lá em Mateus 10, e a própria codificação espírita também fala nisso. Allan Kardec escreve: praticai a mediunidade cristamente, não é isso? Kardec vai ser categórico. A gente tem que viver a mediunidade cristamente. Cristamente, quer dizer... Ou seja... sem cobrança de forma alguma, sem observando os postulados cristãos. Observando os postulados cristãos, sem cobrança de taxas de adesão, de inscrição, de salário, de benefícios econômicos, benefícios sociais, benefícios políticos, né? Benefícios, porque há outros tipos também de paga, né? Benefícios amorosos, benefícios sexuais, isso no Brasil. Benefícios no sentido da fama, da projeção, da vaidade, do ego, do orgulho, né? Benefícios no sentido de colocar a pessoa num pedestal, então ela é considerada, porque ela é médium, ela é considerada melhor do que os outros, então vamos dizer assim, a comunidade dentro da sua instituição vai colocar um lugar especial, um pedestal, ou então vai fazer toda aquela dificuldade para as pessoas terem acesso àquela pessoa, porque ela é considerada muito especial, não pode conversar com todo mundo, não, tem que andar com segurança, ou tem que ter todo um processo de proteção ali, que ninguém chega perto dela ou dele, não é? Gente, isso é palhaçada. Desculpem que eu gosto de falar as coisas claramente. Isso é palhaçada. Se isso existe, não é do Cristo. Vocês imaginam Jesus fazendo isso? Cobrando para
para atender um necessitado, um sofredor? Vocês imaginam Chico Xavier fazendo isso? Exigindo taxas de reconhecimento público para auxiliar aquele que está ou aquela que está com sobrecarregado ou aflita? Jamais, jamais. Então essa questão é muito fácil da gente resolver. Se existe qualquer tipo de cobrança, seja monetária, seja de fama, seja de vaidade, de orgulho, de benefício, sejam eles quais sejam. É benefício em favor da minha casa, da casa que eu vou construir em favor dos velhinhos. Já está errado por aí. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes essa cobrança ela é disfarçada com a aparência de uma caridade muito justa. Mas quem é que garante que vai para a caridade? A maioria das vezes não vai, infelizmente. Então, vamos seguir o exemplo que Chico Xavier nos deu. Chico Xavier é o exemplo da vivência espírita cristã como médium do Cristo que foi, não é? Porque ele performou a sua atividade mediúnica durante 75 anos ininterruptos, de 1927 a 2002, sem qualquer exigência, sem qualquer paga. Até os livros que ele recebeu, ele não recebeu 1 centavo de direito autoral. Não é? Muitas vezes ele mesmo tinha que usar o dinheiro dele para comprar os próprios livros para dar para os amigos. Não é? Vivia de forma modesta, com seus vencimentos de funcionário público federal aposentado. Então, nunca cobrou por qualquer tipo de atendimento mediúnico, de atendimento fraterno ou de recepção de mensagens desse ou daquele parente. Jamais houve isso na história dele. Então nós devemos seguir este exemplo, não é? E, diferentemente dos outros exemplos que estão aí a mancheias, né? Cobrando isso, aquilo, até pela internet, hoje em dia estão cobrando taxa para curso de mediunidade, taxa para curso de autoajuda, taxa para você descobrir o seu eu divino, e por aí vai, usando artifícios mercadológicos de marketing do mais baixo nível para atrair a atenção das pessoas, e as pessoas pagam, porque elas são crédulas. E muitas vezes vê naquele palestrante ou vê naquele médium uma projeção de alguma santidade sobre a qual ele não demonstra qualquer, vamos dizer assim, afinidade ou sintonia, não é? Então temos que ter muito cuidado. Pessoal, como o Geraldinho está colocando, a mediunidade de profecia, ela é no primeiro momento mencionada e brevemente abordada no livro dos médiuns, depois ela vai ser desenvolvida lá na frente. Essa mediunidade, gente, ela necessariamente demanda evolução espiritual desse profeta. Não tem jeito. Não é dado a alguém de baixo nível moral antever o futuro. Não é. E nós precisamos tomar muito cuidado com essa coisa. Sonhou, viu o futuro, porque esse pode ser um mecanismo bastante eficaz. Eu vi muito isso dentro das igrejas, muito eficaz para você aprisionar aquele assistido, aquele sujeito a sempre estar precisando, dependendo da sua oração, da sua profecia. Eu vou fazer tal coisa, o médium tem que falar primeiro, o profeta tem que falar primeiro. Eu vou abrir minha loja, eu vou fazer um investimento, tem que falar primeiro. Gera uma dependência, como o Geraldinho colocou. Emocional. É totalmente emocional, gera uma dependência, e muitos lobos aí em pele de cordeiro, eles sabem disso. E eu acho, gente, uma das coisas mais cruéis é alguém aproveitar do desespero alheio para fazer dinheiro, para lucrar. Essa perspectiva de alguém que faz, por exemplo, psicografia usando dado de internet ou sem
necessariamente ter a mediunidade para, numa troca, vamos dizer assim, mercantil, conseguir dinheiro entregando alguma coisa para uma família que perdeu um ente querido, eu acho isso muito, muito, muito cruel. E como o Geraldinho colocou, se nós não nos colocarmos numa posição de credulidade a priori, nós temos muitos mecanismos com os quais nós podemos analisar esses médiuns. Kardec vai dizer para a gente que, obviamente, essa articulação espaço-tempo, ela não existe para os espíritos superiores. No livro... Depois do mecanismo da mediunidade, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz vai dizer pra gente que essa articulação espaço-tempo, ela é promovida a nível de galáxia para nós que estamos aqui na Terra. Essa é uma necessidade nossa. Então, o espírito, que já evoluiu bastante, Kardec vai explicar, é como se ele estivesse no topo da montanha, conseguindo lá de cima ver passado, presente, futuro. Isso não é um mistério para ele. Então, existe sim a possibilidade do profeta encarnar na Terra, de pessoas sonharem e verem o futuro, de pessoas preverem acontecimentos específicos da vida de alguém. Se o médium tem moral, ele consegue sim ver o futuro. Ele consegue, inclusive, analisar passado, analisar futuro. Isso não é surpresa nem novidade para ele. Consegue sim, e com muita naturalidade, se for o caso, se for conveniente, se for útil, se for bom, se tiver relação com Deus, ele vai trazer a profecia de uma forma bastante natural e saudável para quem vai ouvir. Sem cobrar nada. Exatamente. O Chico Xavier, em entrevista, fala que os profetas, e aí falando para quem tem a mediunidade, ainda, para além de ter a mediunidade, precisam tomar muito cuidado, porque profecias de eventos tristes ou catastróficos para pessoas que não estão preparadas podem fazer, inclusive, essa pessoa ter pensamento de autoextermínio. O Chico traz vários requisitos numa entrevista interessantíssima sobre mediunidade de profecia. Ele vai falar, você deu o passe e teve alguma profecia, toma cuidado na hora de falar isso. O ideal é você trazer palavra de encorajamento para essa pessoa sair dali positiva, pensando em coisas boas. E no livro do Marcel Souto Maior, As Vidas de Chico Xavier, há um momento muito interessante em que, em entrevista, ele vai dizer que Chico Xavier disse que ouviu da espiritualidade para ele que ele deveria admitir a mediunidade como uma harpa. Então, o exercício tocando uma harpa, todavia, quando ele vendesse os acordes dessa harpa, ela se enferrujaria para sempre. Então, quando o médium ele começa a vender a sua própria mediunidade, a comercializar o seu dom mediúnico, ele pode estar trabalhando, gente, com quem quer que seja, mas não com Jesus. Ele pode sim estar num exercício mediúnico, mas com as trevas. Ele pode estar sendo ali utilizado por espíritos zombeteiros, por espíritos infelizes, medíocres. Agora, com Jesus, esse médium vai precisar observar os postulados do cristianismo. A gente vai notar isso pelo linguajar do espírito, não é? Um linguajar chulo, sem elevação, debochado. Então, muito cuidado com isso, né? A gente tem que ter isso. Outra questão também que nós estávamos pensando aqui, enquanto o João falava, lá no capítulo 17 do último livro de Kardec, a Gênese, ele fala, essa mediunidade, o João tocou nisso, essa mediunidade de profecia, a mediunidade real de profecia, é dada lá de cima a espíritos escolhidos. Não é? Então primeiro, ela é rara, segundo, ela é dada a espíritos com grande elevação moral, como foi o caso de Chico Xavier. Alguém duvida que Chico Xavier tivesse elevação moral? Jamais, né? Ele provou. Ele provou isso na própria vida. A mesma coisa em relação a outros médios no curso da história, né, nesses milênios todos, que tiveram também essa condição. Por exemplo, o profeta Daniel teve. Quando a gente pensa Isaías, Jeremias, todos Daniel, eles Zé, viram Joel,
Exato. alguma coisa do futuro. O Emmanuel vai dizer que esses profetas foram preparados na espiritualidade antes das suas encarnações para que eles descessem e falassem do Messias. Então isso existe, gente. A gente não está falando que a mediunidade profissional existe, ela existe. Agora, ela tem que ser provada. E como que ela vai ser provada? Exatamente. Moral do médium, gente. Pela moral do médium, pela elevação do médium. Do contrário, gente, é mais do mesmo. É enganação, charlatanismo, é gente querendo se aproveitar da credulidade alheia. E, infelizmente, a maioria do nosso povo ainda é muito crédulo, né? E faz de tudo para ter uma revelação boa, paga e contrata determinados serviços espirituais para se manter na limpeza, que isso tudo chega a ser ridículo se você estudar os postulados da doutrina espírita cristã, especialmente os postulados que tratam da mediunidade, do modus operandi da mediunidade. Gente, tem que tomar cuidado, porque o resultado disso pode ser muito, muito catastrófico. A pessoa pode ter a esperança abalada, a fé abalada, e como o Emmanuel vai dizer, só se desilude quem se permitiu iludir. Então, como a gente está lendo aqui com o Espírito, há caminhos bem seguros de análise. Exato. Agora chegamos ao último período, último parágrafo dessa comunicação do Espírito Luaz. Então vamos ver o que ele diz. Falei. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João. Olha aí que eu falei. Quando diz, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir quando encontram oportunidade. Os iludidos, não há dúvida, são os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Aí se encontra, indubitavelmente, um dos maiores escolhos contra os quais muitos deles vêm esbarrar, sobretudo quando são novatos no espiritismo. E isso constitui uma prova para eles, da qual só triunfarão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os espíritos bons e os maus, a fim de não vos tornardes, por vossa vez, falsos profetas. Luoz, Espírito Protetor, Cauchure, 1861. Veja bem que aqui, muito claro ele falando, não é que, assim como existem as pessoas que tendem no mundo terrestre se aproveitar da inocência alheia, da credulidade alheia, para se beneficiar de alguma forma, né, dessa credulidade, dessa inocência. Igualmente, no mundo espiritual nós vamos encontrar tais espíritos, que mais não são do que espíritos zombeteiros, espíritos fascinadores, espíritos que se comprazem em iludir as pessoas e até mesmo os médiuns, porque aqui é interessante que ele fala que às vezes o médium é também iludido, porque ele passa a acreditar naquela comunicação, naquele espírito, como se aquele espírito fosse um espírito superior. Ou então passa a acreditar que aquele espírito é de fato aquela personalidade que animou aquele nome glorioso que ele assina, não é? E aí nós vamos ver, gente, tanta gente mal avisada, publicando mensagens de Emmanuel, de André Luiz, de Chico Xavier, de Jesus, de Santo Antônio, de Santo Agostinho, de Maria Santíssima, dos apóstolos, né? De personalidades, por exemplo, do mundo literário, como Rousseau, como Schiller e outros mais, só, né, Confúcio, também outros religiosos ilustres,
de todos os tempos, né? Zoroastro, Confúcio, Lao Tse, ou então Salomão, né? Quantos aí médios recebendo o Espírito de Salomão? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos pôr a mão na cabeça e vamos pôr o pé no chão. Quem somos nós para ficar recebendo esses espíritos ilustres? Nós temos que como dizia Chico Xavier para nós temos que caminhar com os nossos pés plantados no chão da nossa realidade. Claro, com os olhos fitos no céu, na esperança de que um dia haveremos de atingi-lo, mas por enquanto nós temos que ficar com os cascos no chão ainda, porque é a nossa realidade terrestre, não é? Então, essa prova, se o Espírito vem de Deus, parte daí, parte de reconhecer que toda presunção não pode ser de Deus, né? Todo aquele que se apresenta de modo orgulhoso, de modo vaidoso, tanto para o médium que se ilude com essa apresentação, quanto para as pessoas que se iludem com tais médiums, já demonstra aí um desvio de finalidade. Ao contrário, o espírito humilde, né? O espírito que vai se apresentar de forma realmente cristã, é aquele que vai fazer conforme Jesus recomendou. Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o menor e servidor de todos. Olha que diferença, não é? E aí a gente vai ver aqueles espíritos que podem até falar muito bem, escrever muito bem, mas vão sempre se colocar na posição do servidor, humilde, não é? A gente vê, por exemplo, no livro Deus Conosco, Emmanuel, quando finaliza suas mensagens psicografadas por Chico Xavier, termina assim: do vosso servo e humilde servidor Emmanuel. Olha que beleza. É outra situação, não é? Nunca se colocou na posição de ilustre mestre da espiritualidade, como alguns até pretendem colocá-lo. Jamais. A mesma coisa Chico Xavier na Terra, sempre se considerando um cisco de Deus. Do nome Francisco, eu só guardei o cisco. Quem sou eu, né? Senão uma parede pobre e toda destruída, onde a bondade dos amigos espirituais pregam os cartazes do Evangelho. Olha que fala plena de humildade, plena de cristandade, não é? Então essa é a questão que nós precisamos ter em mente ao diferenciar médiuns e espíritos comunicantes de cunho superior ou daqueles outros que são médiuns e espíritos comunicantes fascinadores, falsos ou que pretendem apenas iludir e, como zombeteiros, galhofar com a vida alheia. Pessoal, nesse final aqui em que ele se dirige aos próprios médiuns, é importante que o médium ele estude, porque com poucas horas de leitura sobre sintonia, o Emmanuel até tem o livro Mediunidade e Sintonia, ele vai entender quais são os caminhos pelos quais ele atrai os bons espíritos e quais são os caminhos pelos quais ele se sintoniza com espíritos baixos, de baixíssima vibração. Isso é importante porque se o médium tem honestidade, ele passa, por exemplo, um dia em que ele brigou com a esposa, bateu nos filhos, brigou no trânsito, chegou ao centro espírita, ele acha que ele vai ter sintonia para receber, como o Gerardinho colocou, aí um Fenelon, vai receber Fenelon? Não vai, gente. Então, a reforma íntima do médium
ela precisa ser analisada por ele mesmo, para ele pensar se ele tem ou não capacidade até de trabalhar no dia da reunião. Se ele vai dar conta de sintonizar com alguma coisa que é bela, que é alta, que é mais etérea. Isso é muito importante que o médium reflita. E quando nós pensamos nessa proposta de como atrair os espíritos superiores, Kardec vai ser categórico. Caridade. E é atraindo os espíritos superiores que nós nos afastamos dos espíritos inferiores. Se o médium se mantiver deliberadamente numa atitude de vaidade, egoísmo, de luxúria, é óbvio que ele só vai poder dar passividade para espíritos que com isso se sintonizam. Então, se ele for honesto, ele vai conseguir minimamente ter uma ideia de qual o caminho que ele está perseguindo. Se ele se embriagar com a própria vaidade, ele vai ladeira abaixo. E quem tiver essa credulidade impensada, vai com ele. Humberto de Campos, pela psicografia Chico Xavier, vai dizer para a gente que quando eles estavam estudando a mediunidade numa reunião no plano espiritual, qual foi o principal caso de estudo? A parábola do bom samaritano. Então, o Humberto de Campos vai dizer que eles analisaram ali, capítulo 10 do Evangelho de Lucas, aquele homem que estava viajando cai na estrada, passa um sacerdote, conhecedor das leis de Deus, não ajuda, passa um levita, não ajuda. Agora, Humberto de Campos vai explicar, e isso não está na Bíblia, é uma revelação da psicografia do Chico, que quando aquele homem, aquele viajor... Samaritano, né? Não samaritano. Quando aquele homem cai na estrada, quando ele cai na estrada, o viajor imediatamente desce, pelo mérito que ele tinha, um anjo das alturas celestiais para ficar esperando ali. Quem ia ser o médium ele, né? Da caridade. Então percebam, o sacerdote passa e não é o médium da caridade. Exatamente, não é o médium da caridade. O levita passa, não é o médium da... E o levita conhecia a lei. Os dois, imagina, um sacerdote, a maior autoridade, levita passa, não é o médium da caridade. E aquele bom samaritano, vejam como Jesus sempre mostrando para todos nós, aqueles que vocês desprezam, se neles eu encontro um coração puro, eu vou usá-los. Aquele bom samaritano, tão desprezado pelos judeus, é o médium daquele anjo que estava ao lado daquele homem caído. Exatamente, é o médium da caridade. Então, em primeiro lugar, qualquer médium, quem vai psicografar, vai trabalhar com a cura, vai trabalhar, por exemplo, atendendo com cartas consoladoras na psicografia, ou quer psicografar livro, quem vai trabalhar com a mediunidade, seja na psicofonia, qualquer modalidade, precisa praticar a caridade. Porque só a prática da caridade aproxima das nossas vidas os espíritos superiores. Então o médium que nunca faz caridade e quer chegar ao centro espírita e receber um desses espíritos que o Geraldinho mencionou, é claro que isso não vai funcionar, pessoal. E por uma vida caridosa, nós podemos fazer algumas inferências sobre esse profeta, sobre esse médium. De nossa parte, nós podemos considerar que há muitos instrumentos com os quais nós podemos fazer uma análise balizada, honesta, que vai nos ajudar de forma prática na vivência do exercício mediúnico. Então, mais uma vez, nós temos muitos instrumentos para analisar e os médiums têm muita informação para seguir um caminho de roteiro de luz, caminhando ao lado de Jesus Cristo. Com o espiritismo cristão, nós temos a faca e o queijo na mão. Se nós quisermos seguir em frente com Jesus, certamente nós temos essa possibilidade. Aqui tem, só para a gente terminar, no item 25, uma nota de Allan Kardec sobre a maneira de se distinguirem os espíritos, que ele pede para que seja visto o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24 e seguintes. Quase seguintes. Não é? Então, é muito importante isso. Notando, em corroboração ao que o João Pedro está falando, o médium tem que estudar. Se ele quer ser um médium sério, se ele persegue um objetivo de serviço com Jesus e o Espiritismo, ele tem que conhecer todos os meandros e todos os itens e capítulos de estudo do primeiro tratado científico sobre a mediunidade e o seu modus operandi, que é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E depois dele compulsar e estudar o Livro dos Médiuns, aí sim
ele vai entrar no desdobramento desse estudo, que é justamente a obra de André Luiz, através de Chico Xavier, toda ela, e também de alguns outros espíritos, como os casos citados de Hilário Silva, de Humberto de Campos, alguns específicos de Emmanuel, como por exemplo Pensamento e Vida, não é? Esse que o João Pedro citou, Mediunidade e Sintonia, o Seara dos Médiuns de Emmanuel. Seara dos Médiuns. Então veja que a bibliografia de Chico Xavier sobre a mediunidade é extensíssima e o médium precisa também conhecê-la. O Geraldinho tem razão, gente. Às vezes a gente não fala muito e esse espírito não é muito comentado, mas o Hilário Silva tem casos espetaculares. E todos têm a ver com a mediunidade. São muito legais mesmo, que mostram esse lado prático, isso é muito legal mesmo. E concordo com o Geraldinho em gênero, número e grau. Todos nós temos que Se estudar não me engano, muito. ele tem 2 livros. Aulas, como é que é? Almas em Desfile. Esse livro é excelente, gente. Dividido em 2 partes, né? Uma do Valdo e uma do Chico. Esse livro é muito o outro legal. Agora não me recordo. Mas todos os 2 livros do legais, Hilário Silva, lembrando que Hilário Silva foi companheiro de André Luiz nos aprendizados no livro Os Mensageiros, né? Apareceu ali, né, bastante. Muito interessante. Espírito que tem muito a nos ensinar. E o Kardec ainda deixa uma nota espiritual, né, que revela doçura hipócrita, afetada, melieiro e meloso. Que é quando, em se referindo aos falsos, os espíritos que usam de palavras melífluas, né? Ele volta lá. Né? Mas e é assim isso, minha termina gente. o capítulo, pessoal. Terminamos então o capítulo 22. Semana que vem entraremos A gente no terminou capítulo 21. A semana que vem entraremos no capítulo 22, que é Não separeis o que Deus uniu, não é isso? Dia 20 de novembro de 2025. Olha aí, gente, que bênção, graças a Deus. É o capítulo 22 que nós vamos começar a estudar na semana que vem. E é um capítulo muito atual, porque fala sobre a indissolubilidade do casamento e fala sobre o divórcio na concepção espírita cristã. Muito interessante, gente. Bom, pessoal, então, para nós finalizarmos o nosso culto desta noite abençoada, nós vamos, então, lembrar todos vocês da água. Vamos colocar água para ser fluidificado. Separando, com a certeza de que os Espíritos vão trazer para todos nós tudo aquilo de que nós precisamos na nossa saúde, na nossa vida, no convívio em família, em nome de Jesus. A água fluidificada é sempre uma bênção para todos nós. E o Geraldinho vai fazer a prece final e depois a gente fecha aqui a live. Amado Mestre e Divino Amigo Jesus, na oportunidade do estudo de hoje, em que nos debruçamos sobre a realidade da comunicação entre os diversos planos da vida, nós pensamos, Senhor, em nossa própria lida, no contato com o mundo espiritual. E nós te pedimos, Mestre e Divino Amigo, afastar-nos de todo o mal que nos engana através da inspiração da fama, o mal que nos ludibria através de toda a algazarria, o mal que nos convence de uma glória tão passageira que jamais será a vitória. O mal que nos faz pensar em querer pelos dons espirituais cobrar. O mal que nos vai envolver nas tramas de fazer os outros sofrer. O mal que vai nos inspirar à tristeza indefinida
de não fazer aos outros aquilo que nós queremos para a nossa própria vida. Senhor Jesus, não nos deixes cair nessas armadilhas. Não nos deixe penetrar nesses enganos, pois sabemos que contigo só estaremos nos altos planos da vida em derredor de nossos próprios caminhos. Sabemos que contigo, Senhor, só temos que aprender a amar e servir, a ajudar todo o sofrer daquele que é aflito e sobrecarregado. Mestre e divino Senhor amado, vem, Senhor, sustentar-nos uma vez mais neste caminho reto da verdade e da vida, para que possamos estar sempre na vossa presença, elevando em nós a mais alta esperança e o altar da mais alta crença, para que contigo aprendamos por fim a amar, sem esquecer jamais do perdão ativo e do bem a fazer, seja a quem seja. Em teu nome, Senhor, e em nome de Deus, assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, então com essa prece maravilhosa do Geraldinho, emocionante, a gente encerra aqui o nosso culto desta quinta-feira. E semana que vem, na quinta-feira que vem, às 8h30, a gente se encontra aqui, tá bom? Beijo. Beijo, pessoal.